Olá, amigos. É um privilégio estar com vocês. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, se é pela manhã, pela tarde, pela noite, mas é muito bom estar nesse momento, nessa aula inaugural. E o nosso primeiro tema é Aprenda a Bíblia de forma simples e profunda. Então, este é o tema que nós vamos estar estudando agora, hoje, neste momento. Mas antes de falar sobre o nosso estudo, eu quero falar como vai funcionar nossos cursos. Esse curso ele vai ter duração de 13 aulas. Toda terça-feira eu estarei lançando uma aula aqui no nosso canal e eu estarei mandando o link no grupo, onde só vocês terão acesso. Então não compartilhe esse link com outras pessoas, porque ele é exclusivo para vocês. Porque no final, todos aqueles que assistirem receberão um certificado desse curso que nós vamos estar fazendo nesse período. A ideia é que nós faremos ali a celebração ali em fevereiro, no começo de fevereiro. Mas aí a pergunta é, mas pastor, como é que eu vou provar que eu assisti? Bem simples. Você apenas bate uma foto você assistindo. E manda lá essa foto, manda no meu privado ali, no meu pessoal ali no meu WhatsApp. Ou você pode fazer até diferente. Você bate o print que você está assistindo, coloca só o print, coloca lá no grupo, ó, eu estou assistindo. E eu já sei que é você, já vou contabilizar assim sua presença, porque cada aula faz parte para você receber um certificado. E hoje nós temos dois prêmios. Aqueles que assistirem essa aula amanhã e mandar esse print confirmando que está assistindo a aula, todos que participarem vão concorrer a dois prêmios. O primeiro prêmio que nós vamos estar dando é esse aqui, que é o livro A Última, não sei se você consegue ver aqui, ó. É A Última Chamada. Esse aqui, ó, A Última Chamada. Este livro é do pastor Alejandro Bulhon. Ele vem trabalhando um pouco sobre o tempo do fim, Apocalipse, vão trabalhando ali sobre o santuário. Um livro extraordinário, com perguntas e respostas, algo que vai fazer muito bem para os teus estudos e para dar ali teus estudos bíblicos, compartilhar na classe bíblica, no PG. Então, ele é muito bom para você. Um outro prêmio que se você batendo print e comprovando que você está assistindo a aula, você também vai concorrer a esse aqui, ó. Jesus, o melhor presente. Imagine esse livro em suas mãos, que você poderá estudar sobre a vida de Jesus através deste manual. A busca pela felicidade está presente somente em Deus. A nossa felicidade está em Deus. Então está aqui dois presentes que você vai poder concorrer ao mandar o print confirmando a sua presença. Então, vamos lá para o nosso curso, para a nossa primeira aula. Então, feche seus olhos nesse exato momento que nós vamos pedir a orientação do Papai do Céu. Pai querido, nesse momento nós pedimos a tua bênção sobre nós. Nós vamos, nesse momento, estudar um pouco sobre o tema para nos prepararmos melhor para atendermos as nossas classes, então, nossos PG. Então, esteja conosco, por Cristo. Amém. Esse aqui é um primeiro tema que é aprenda a Bíblia de forma simples e profunda. Como estudar a Bíblia na prática? Como saber o passo a passo para compreender, aplicar e viver a palavra de Deus? Porque nós vamos aprender neste curso. Esse aqui é um primeiro momento de você estudar a palavra do Senhor, analisando verso por verso, fase por fase. Eu vou dar aqui para você aqui um, um- algo simples, mas profundo para você estudar a tua palavra, estudar a palavra de Deus. E dessa maneira vocês vão poder ensinar as pessoas que estiverem participando ali do PG, ali na sua casa, aonde será. Aqui nós temos os nossos anciãos, que são são os supervisores do PG. Cada ancião está tomando de conta de dois PG. E nós temos os anfitriãos, aqueles que estão na sede na casa, e muitos de vocês também serão os professores ali do PG. Então, nossa primeira aula, aprenda a Bíblia de forma simples e profunda. E qual o objetivo dessa aula? É ensinar de forma simples e prática como qualquer pessoa pode estudar a Bíblia com profundidade, extraindo lições espirituais e aplicando na vida diária. Então, nós vamos, primeiro texto, a abrir nesse exato momento, está em Salmo 119. Se você puder, abra sua Bíblia aí. Salmo 119, verso 18. Abriu aí? E
eu vou logo te dar uma orientação. Se você puder, se você tiver um papel, uma caneta para escrever as dicas, vai ser muito bom. Então, Salmo 119, verso 18. Olha o que diz aí. Verso 18: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, nós estamos pedindo para Deus desvendar os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da palavra de Deus, as maravilhas do que Deus tem para nos ensinar. E dessa maneira nós podemos ensinar outras pessoas do que nós estamos entendendo, do que nós estamos compreendendo. Então, antes de ler a palavra de Deus, nós sempre precisamos fazer o quê? Orar. Nós temos que fazer uma oração, orar sempre, para que o Espírito Santo nos ensine e transforme o nosso coração. Porque estudar a Bíblia é mais sobre ouvir a voz de Deus do que acumular informação. Então, você estuda a palavra de Deus para que você possa ouvir a voz de Deus, para você entender a voz de Deus, ouvir ele falando. E nós temos aqui um método simples de estudo. Primeiro, escreva ali o versículo ou trecho que chamou a atenção. Vamos lá, se você vai lá em Mateus ou em Marcos ali, estudar uma parábola. Então você marque aquilo que te chamou a atenção. Uma outra coisa, uma outra dica, para você compreender, leia a história uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Vai lendo a história. As palavras que mais te chamam a atenção no texto, vai marcando cada palavra. As palavras que mais se repetem, também vai marcando. Vê quantas vezes a palavra que você está vendo está repetindo demais, está ali no contexto. Porque é muito importante que às vezes, a palavra que mais chama a atenção, ou que no caso tem mais ali no texto, Deus está chamando atenção para essa palavra, para você compreender ali aquele texto. Só que lembre que todo texto ele tem o seu contexto, não vai isolar versos. Então, estude primeiro com a oração e depois, ao buscar o texto, ao estudar o texto, vai lendo várias vezes, vai marcando aquela parte que mais te chama a atenção, aquelas palavras que mais se repete, marca também, porque ali tem mensagens especiais. O segundo ponto é a observação. O que esse texto diz? O que está acontecendo? Quem está envolvido nessa história? Vamos imaginar aqui a história ali de Pedro quando ele anda sobre o mar. Lembra? Cristo ali está ali, eles pensam que é fantasma, e Pedro fala para o Senhor: Deixa eu andar aqui. E ali Pedro ele anda, imagine, entrando dentro do mar, e no momento que ele desvia o olhar de Cristo, ele começa o quê? Ele começa a afundar. Então, vamos analisar a observação. Vamos se colocar dentro dessa história. Vamos imaginar que você é o Pedro. Você está saindo do barco. Você está olhando para Cristo. E no momento que você olha para trás, você está afundando. Ou seja, você está analisando a história. Agora vamos mudar um pouquinho mais. Vamos imaginar que você não é Pedro. Você é aqueles que estão dentro do barco, que não teve nem coragem de sair do barco para encontrar com Jesus. E aí você vai se colocando dentro da história e você vai imaginando você naquele momento. E aí nós entramos no terceiro passo, que é a aplicação. Com o que esse texto se aplica hoje na minha vida? O que esse texto, vamos imaginar a história de Pedro, o que esse texto aplica na minha vida? Aplica a minha fé. Será como está a minha fé? Outra coisa, outro ponto, será se eu não estou desviando do olhar de Cristo? São coisas que você vai aplicando na tua vida depois que você está dentro da história. E o terceiro e o último ponto, o quarto ponto aqui é oração. Ore pedindo forças para viver o que você aprendeu na história. Então você tem que pegar o texto ali, marcar, reler várias vezes. Depois você tem que observar o que o texto diz, o que está acontecendo, quem está envolvido na história e se colocar dentro da história. E se coloca em cada personagem, o quem você é ali, eu sou Pedro, eu sou João. Se coloca dentro da história. E depois coloca para aplicar na sua vida. O que esses textos se aplica hoje para a minha vida? O que eu posso aprender? Então você vai estudando dessa maneira e depois ore.
pedindo força para Deus para você viver aquilo que você estudou. Então, essa é o primeiro método. Use ferramentas de estudo com notas, mapas, dicionário bíblico. Então você busca ferramentas que vai te ajudando. Os próprios escritos de Ellen White também. Então você pega e vai estudando, analisando, e você vai vendo que você vai crescendo cada vez mais ao estudar a palavra de Deus. E dessa maneira que você aprende a estudar a palavra de Deus, você ensina também as pessoas. Então, uma sugestão, que quando tiver ali seu PG ou na classe bíblica, em um certo momento, explique para ele como é que você estuda a Bíblia, de que maneira você entende a palavra de Deus, qual é o teu método que você estuda. Então, esse aqui é um método que a gente utiliza para estudar a palavra de Deus. Um outro ponto, faça perguntas ao texto. O que esse texto revela sobre Deus? O que mostra sobre o ser humano? Há pecado a evitar, o exemplo a seguir? Há promessas a confiar ou mandamento a obedecer? Começa a fazer perguntas para o texto. Vamos voltar lá na história de Pedro, quando Pedro anda sobre as águas e ali ele começa a afundar. O que esse texto revela sobre Deus? Primeiro, Deus é misericordioso, porque ele buscou Pedro quando Pedro estava afundando, levantou a mão para ele. O que esse texto revela mais sobre Deus? Que, que Deus é presente, onipresente, e aí se vai. O que mostra sobre o ser humano? Essa história que a gente colocou aqui de Pedro é a fraqueza humana, às vezes os prazeres, o medo, a insegurança, e aí se vai. Há pecado a evitar, o exemplo a seguir? Sim, o maior exemplo a seguir é de Cristo. Então você vai estudando a palavra de Deus e vai analisando cada ponto. Há promessas a confiar aqui, há mandamentos a obedecer? Ah, sim, há vários, obedecer a Deus. E aí você pega a história e vai conectando. Um outro ponto. Sempre quando você for estudar a palavra de Deus, você precisa estudar olhando o texto e o seu contexto. Vocês querem ver um exemplo prático sobre isso? Abra sua Bíblia aí em Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Eu vou dar um exemplo aqui simples sobre contexto, sobre texto e contexto. Um texto fora do contexto, ele vira pretexto. E quando ele está fora do seu contexto, as pessoas começam a aplicar de maneira errada e ensina de forma errada. Então, abra aí. Você já viu aquela expressão, maldito o homem que confia em outro homem? Já ouviu falar nessa expressão? Eu já ouvi muito sobre isso. Uma vez eu estava, primeira vez que eu saí da minha região para estudar fora, uma pessoa falou para mim assim: Olha, Paulo, toma cuidado. Maldito o homem que confia em outro homem. Mas será se realmente não podemos confiar em outras pessoas? E aí, o que você acha? Então, Jeremias capítulo 17, verso 5. 17, verso 5. Diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. As pessoas pegam o quê? Maldito aquele homem que confia no outro homem. Eles pegam só isso e tira do contexto. Só que o que o texto está dizendo, olha aqui, no próprio verso 5 fala, lá no finalzinho, cujo coração se desvia do Senhor. Então, ou seja, as pessoas estavam confiando nas pessoas do que confiar em Deus. Aí olha o verso 6. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O contexto, se você depois você dá uma lida aí no contexto desse verso, é basicamente isso aqui, ó. Enquanto Jeremias profetizava, Babilônia, o império de Nabucodonosor, estava crescendo em poder e cercando Jerusalém. O povo de Judá, em vez de buscar a ajuda de Deus, o que eles ficaram fazendo? Procuravam alianças políticas com o Egito para tentar se proteger.
Ou seja, por que não buscar ao Senhor e confiar no Senhor, que Deus falou que ia dar o livramento? E aí eles deixam para buscar Deus, para buscar quem? O homem. Então esse contexto fala que maldito, maldito o homem que confia em outro homem, quando deixa os conselhos e os preceitos de Deus para confiar no homem. Aí eu prefiro confiar neste homem do que confiar em Deus. E o que foi que Jerusalém fez? O povo de Judá fez? Que estava confiando nas forças políticas do Egito do que confiar nas forças de quem? De Deus. Então, você percebe que o texto não tem nada a ver com o que as pessoas pregam por aí, maldito homem que confia em outro homem. Não é eu posso confiar nas pessoas. Eu posso confiar. Agora, a partir do momento que eu confio em uma pessoa que está falando tudo ao contrário do que Deus, aí é um problema. Então nós não podemos deixar Deus de lado, esquecer que o maior é Deus, para confiar nos homens. Aí está errado. Então, sempre nós temos que ler o texto e também o contexto para nós entendermos todo tudo que está acontecendo, todo o processo. Vamos lá para um próximo passo. Transforme o conhecimento em prática. Tiago, capítulo 1, verso de 22, fala assim, ó, sede praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Ou seja, você lê, você ouve e você também pratica. Você exerce. Vou dar um desafio para vocês. Escolha um texto ou uma história, preferência ali do Novo Testamento, uma parábola que é mais tranquilo. Escolha um verso e aplique esse método que é você pegar a escritura, marcar ali os textos, observar o que o texto diz, o que está acontecendo, quem está envolvido, se coloca dentro da história, faz a aplicação para a tua vida e pede para Deus para você viver aquilo que você aprendeu. Eu desafio a fazer isso, porque a partir do momento que nós estamos fazendo e se torna uma prática, nós vamos ter, nós vamos poder ensinar os nossos alunos quando estiver lá na classe bíblica, lá no PG, ensinar eles a desenvolver também um estudo diário da palavra de Deus, com o método que nós estamos fazendo. Mais um ponto: como crescer em profundidade? Ou seja, leia livros sobre o assunto. Nós temos comentário bíblico adventista, nós temos os livros de profecias que estão à disposição, a, a própria Bíblia, nós temos, esse aqui tem que ser a fonte principal, né? Nós temos a Bíblia sempre ali. Anote temas recorrentes. Outro, participe de grupos da própria igreja ali, através do próprio PG, sobre os assuntos, compartilhe os assuntos no seu PG e aí vai trabalhando. Ou seja, você precisa aprender para poder ensinar. E se você tem já isso em sua vida, essa forma de estudo, parabéns, Deus abençoe. Se você tem outro método, perfeito. A grande questão é que eu preciso sempre exercitar e dessa maneira, aprendendo a Bíblia de forma simples e fácil, nós podemos ensinar outros a fazer isso. Então, aqui a gente vai finalizar. Então, vamos relembrar. Para eu estudar a palavra de Deus, eu preciso pegar o texto, entender o texto e entender o contexto. Marcar as palavras que mais te chamam a atenção. Depois, marcar as palavras que mais se repete. Depois, tu vai com as seguintes perguntas: o que esse texto diz? O que está acontecendo? Quem está envolvido? Depois faz a aplicação para a tua vida e ore para que Deus te ajude, te dê força ali para viver aquilo que você aprendeu. Apenas isso. A aula de hoje é apenas para você entender um método de estudo da palavra de Deus. E dessa maneira nós vamos poder ensinar o nosso grupo, o pequeno grupo, a estudar a palavra de Deus. Então, cada lição que você for dando para a sua para o seu pequeno grupo, você vai ensinando como estudar a palavra de Deus. E você vai ver o crescimento do seu pequeno grupo a todos os momentos. Amém? Deus seja louvado. Você crê nisso? Amém? Eu tenho um desafio, o primeiro desafio do nosso estudo. Todas as nossas aulas, todas as aulas, no final, eu vou dar um desafio para vocês. Então, qual o primeiro desafio? É você orar, escrever no papel, na verdade, primeiro, escrever no papel o nome das pessoas que você quer convidar. Isso inicia com quem? Os irmãos das nossas igrejas. Tá? Meu PG é aqui, nessa rua. Quem são os irmãos que moram próximo de mim? Então,
ore por eles. Ore pelos nossos irmãos. Segundo, nessa lista ali, tu bota embaixo, ora para aquelas pessoas que você quer convidar para participar do PG. É aqueles vizinhos que você tem pouca intimidade, aqueles teus amigos, até vizinhos com que você tem ali uma amizade. Não é para convidar eles agora. Nessa primeira etapa, é apenas para você orar. O desafio agora dessa semana, até a próxima terça-feira, é você orar, fazer uma campanha de oração, você colocar na mão de Deus os nossos irmãos que moram ao redor da sua casa e orar com seus, por cada um dos seus vizinhos que você quer convidar, os seus amigos, para estarem presentes. Então, apenas ore. Essa semana, o desafio é apenas orar para essas pessoas. Escreva em um papel e ore por cada uma delas. Ok? Perfeito? Só lembrando, não esqueça de bater o print da tela que você está assistindo, manda lá no grupo, bota assim, ó, eu estou assistindo. E ali você assistindo, você concorre a esse livro, Jesus, o Melhor Presente. E você também vai concorrer a esse aqui, A Última Chamada, um livro que o pastor Alejandro Bulhon escreveu. Então, é isso, amados. A tarefa de vocês é escrever o nome dessas pessoas, tanto irmãos que moram próximo de você, quanto as pessoas que você quer trazer para o seu PG, orar por eles e assim vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Podemos orar? Feche seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai querido, nesse momento nós estamos finalizando nosso estudo. Nós aprendemos como estudar a Bíblia. Nós queremos a cada dia se aprofundar na tua palavra. Ao estudar a tua palavra, nós temos que observar o que está ali escrito, entender o texto e o contexto, se colocar na história, se colocar na Bíblia, aplicar a nossa vida. Então, Pai, nos ajude a fazer esse exercício essa semana. E aqui já pedimos, Pai, bem especial sobre os nossos amigos, os nossos irmãos que vão participar desses PG. Por favor, batize com o Espírito Santo cada um deles. Por isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, é um privilégio estar com vocês. Que Deus abençoe ricamente. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.